lá aqui, né, gente? Boa noite, meus queridos. Como que vocês estão? Tudo bem? Então, mais uma vez, eu estou aqui, né, iniciando nossa aula na faculdade, a nossa aula de novas tecnologias. A nossa aula é a aula presencial hoje, nessa semana. E para quem, como vocês sabem, para quem não tem a possibilidade de participar dessa aula, então a gente deixa ela gravada, disponível para vocês, ok? Então vamos lá. Deixa eu me colocar aqui, né? Tchan. Ótimo. Nossa. Beleza. Vamos botar aqui, né? Então, o tema da nossa aula de hoje, meus queridos, é sobre angiografia. Mas não tem como a gente entrar na angiografia sem falar um pouco da hemodinâmica, da fluoroscopia, né, de uma dessas áreas de atuação, que é a área do profissional da radiologia, né? Que é uma das nossas áreas, porque por mais que muitas pessoas falam que é uma área que mais para o médico, que vai trabalhar e tal, mas é uma a qual nós trabalhamos, nós auxiliamos, né? Porque a gente pode tanto fazer a angiografia, né? Utilizando a radiação X, a gente pode fazer a angio-TC, a angio-RM, né? Por ressonância magnética. Nós podemos fazer a angiografia por ultrassom, a angio por ultrassom, né? Então a gente tem várias formas que a gente pode fazer aí. Então, nós vamos abordar de uma forma bem tranquila para vocês a respeito disso. E como vocês já sabem, só afirmando, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu estarei à disposição para auxiliá-los. Como a gente já sabe, né, que eu sempre falo para vocês, acho que vai ficar gravado na cabeça de vocês, que essa radiação X, os raios X foram descobertos por Will Cord Roentgen, no ano de 1895, no dia 8 de novembro. A partir daí a gente teve, como que eu digo para vocês, nós tivemos evolução dentro da área da radiologia. O Becquerel explica a radioatividade em 86, em 86 a gente já tem radiologia odontológica, nós tivemos já a fluoroscopia já com alguns relatos em 86 também, e nós tivemos a mamografia no final da década de 20, entre outras questões aí. E a fluoroscopia, né, como eu disse para vocês, o surgimento do termo, dos primeiros registros experimentais de atividades cardíacas foi no final do século XIX, onde a gente já está falando, né, e na década de 1940 a gente já começa a fazer os exames mesmo e a gente ter esse trabalho aí da angiografia. Okay? Anatomia. Para a gente falar de angiografia, mas a angiografia ela não vai estar somente na área do coração, mas hoje nós vamos falar, dar uma relembrada aqui na anatomia do coração, porque a gente vai ter abdômen, fígado, entre ângio do crânio, né? Então, são várias, do cérebro, né? Então, são várias áreas que a gente pode atuar aí dentro da angio. Mas aqui eu coloquei para vocês, né, a angio do coração, onde nós vamos ter a veia cava superior, né, nós vamos ter a veia cava inferior, teremos o ventrículo direito, o átrio direito, a aorta, a artéria pulmonar, a veia pulmonar, o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo e o músculo cardíaco. A hemodinâmica, meus queridos, nós vamos, para a gente realizar os exames pela hemodinâmica, são tipos de radiologia intervencionista. A hemodinâmica, a fluoroscopia, a angiografia são radiologia intervencionista.
Então, quando você ouvir falar radiologia intervencionista, você já liga já na hemodinâmica nessa questão. Então, ela se propõe para realizar exames de diagnóstico, intervenção terapêutica para a radiologia cardiovascular, utilizando catéteres, que vocês podem observar, injeção de contraste. No caso, quando a gente estiver utilizando a radiação X, fluoroscopia, tomografia, nós iremos utilizar o meio de contraste iodado, né? Geralmente não iônico, porque ele possui menos reações alérgicas, como vocês já estudaram, vocês já sabem muito bem disso. E executam-se procedimentos terapêuticos, como angioplastia, drenagem, ebulição terapêutica, todas essas questões aí, ok? E aqui no caso, professor, esses catéteres, esse catéter ele possui, porque muitas pessoas pensam, porque às vezes quando a gente fala de angiografia, eles já lembram da endoscopia, falam, nossa, já tá fazendo uma, como que eu digo, uma invasão, né, uma intervenção. Esse catéter tem câmera? Não, ele não tem câmera. Já respondo para vocês. Por que, professor, que ele não tem câmera? Porque seria até inviável, porque a gente sabe que o sangue ele tem uma coloração escura, não vermelho escuro. Então, seria até inviável para a gente fazer a utilização do sangue, colocar uma câmera ali. Então, por isso que a gente utiliza a fluoroscopia, a radiação X, para obter essas imagens. Entendeu? Vamos lá. Professor, qual a diferença do... Eu coloquei aqui dos raios-x, mas são os aparelhos de raio-x, né, os convencionais, os digitais, com a própria fluoroscopia. Uma das diferenças que a gente vai ter, meus queridos, é que os aparelhos de raio-x convencional que a gente utiliza, nós vamos precisar de um processo, que é um processo de... É todo um processo, a imagem, né, a gente aperta o botão, dispara a radiação X, né? E tem toda aquela questão do filme que eu vou fazer a revelação, uma reveladora seja manual, automática, ou através da própria digitalização, enfim. E a imagem ela fica estática, né? Agora, no caso da fluoroscopia, não. A fluoroscopia eu consigo visualizar a imagem ali em tempo real. Eu estou ali fazendo o meu procedimento, fazendo o meu tratamento, eu estou visualizando ali na tela do monitor. Tanto que é muito importante quando a gente vai fazer a, a, o procedimento, é bom que o monitor fique em frente ao profissional. E lembrando que a fluoroscopia a gente não só vai utilizar na área médica, como a gente utiliza lá na industrial também. Só dando uma relembrada. A gente vai utilizar ela lá na industrial para visualizar descontinuidade em peças, verificar soldas, todas essas questões aí, ok? Perdão. Procedimento. Cateterismo é um procedimento invasivo que auxilia na obtenção de dados adicionais, contribuindo para um diagnóstico e indicação do tratamento adequado. É um método em que se funciona uma veia, uma artéria periférica. Geralmente, essa é a artéria radial ou a artéria femoral. Quando for a artéria radial, né, que pelo pulso, pelo braço, o meu paciente geralmente é o que mais faz. Mas quando for assim, ele vai ter alguns cuidados. Primeiramente, o meu paciente tem que ter de jejum no mínimo 6 horas, tanto para femoral como para a radial. O paciente vai estar de jejum, ele tem que fazer esse procedimento de jejum e depois ele vai ficar sem fazer esforço físico pelo braço, né? Sem esforço físico no braço por 2 dias sem pegar peso. Por exemplo, se for na mão esquerda, ficar 2 dias sem pegar peso na mão esquerda ou na mão direita. Caso seja lá na femoral, ele vai ficar o quê? Ele chega a ficar 2 dias também, só que ele vai ficar sem dirigir. Muitas das vezes os médicos até pedem, quando é na femoral ele fica um pouquinho mais lá no hospital, em observação. Ok? Vamos lá. O procedimento de angioplastia é um procedimento invasivo
Não cirúrgico com tratamento de doenças arteriais. Trata de insuflamento temporário de um catéter balão no interior do vaso para corrigir, no caso, estreitamentos, né? A estenose que existia aí. Então, a gente insufla, né, o catéter dentro e com o balão e ele vai expandir essa estenose. Aqui na imagem acima eu coloquei para vocês, aqui na angiografia, né? E angioplastia. Então, a gente vai ter aqui, nós temos uma estenose. E depois que ela colocou o stent, ela teve o quê? Ela teve uma comunicação e a gente viu um resultado final que o contraste é dado, ele foi, né? Ele percorreu aí, ok? E... o que eu gostaria de falar aqui? O catéter. O cateterismo, gente, ele é um exame, né, que a gente vai verificar se tem um rompimento, se tem uma estenose, todas essas questões. E se depender, o médico já faz a angioplastia. Já fez o cateterismo, já aproveita e já faz a angioplastia. Mas isso vai ter todo um preparo para verificar a quantidade de contraste, para o paciente não tomar contraste excedente. Isso tem toda uma questão aí existente, ok? Voltando aqui, atividades de desenvolvida. O profissional, né, autônomo da hemodinâmica, serve tanto para diagnóstico e terapia. As atividades desenvolvidas são proceder o exame de consulta ao paciente, fazer o preparo do paciente, preparo da sala, assegurar a execução de realização de procedimento anestésico, realizar exames de intervenção por meio de radiologia, né, por meio de exames, proporcionar cuidados após anestesia. Aqui no caso, gente, a anestesia não é uma anestesia geral, é uma anestesia local que o meu paciente irá tomar. Geralmente é um sedativo, né? Assegurar o atendimento de urgência, realizar procedimentos de imagens, aguardar e preparar os filmes e os contrastes, zelar pela proteção e segurança do paciente. Então, é muito importante que a gente tenha a segurança não só da radioproteção, mas a segurança porque, às vezes, o médico está ali trabalhando, você tem que verificar se o paciente vai ter alguma reação alérgica, você tem que estar sempre atento, auxiliando mesmo o médico ali. Okay? Então, nós vamos ter 3 profissionais que vão estar ajudando, o técnico de enfermagem, o técnico de radiologia e o médico. E nós temos também o médico anestesista, ele geralmente participa desses procedimentos também, né? Então, a gente vai ter o médico anestesista aí. Radiologia intervencionista vascular, né? Nós vamos utilizar o catéter, como eu disse para vocês, em angiografias e angioplastias. E vai ser uma intervenção mínima, entendeu? É algo pequeno, é algo que não tem tantas reações mais ao contraste, que são leves, de 1 a 1000, um paciente que acaba vem a óbito, e geralmente quando ele vem a óbito já em relação à doença, não é próprio. O procedimento é um procedimento bem seguro. Então, aqui na angiografia, o médico consegue verificar a quantidade de milímetros existentes, ele trabalha, ele executa. Então, o que ele vai fazer? Lá no meu aparelho de angiografia, ele vai ter um pedal. Aí o médico ele vai fazer o quê? Ele grava a minha imagem, ele aperta o pedal, gravou a imagem. Aperta outro pedal, dispara a radiação X. Aperta o pedal, grava a imagem. E ele, quando ele grava essas imagens, depois lá na sala de comando, porque não significa que ele vai ficar ali, tipo, por exemplo, 10 minutos, são 10 minutos de imagens gravadas, entendeu? Então, são algumas imagens que ele vai gravar e acha interessante. Então, ele grava essa imagem e trabalha ela lá na sala de comando aqui. Então, a gente vê onde percorre os meios, nas artérias, ou os meios de contraste, né? Radiologia intervencionista não vascular. Nós vamos percorrer as cavidades, então, agulhas, drenos, todas essas questões aí. E uma das questões, gente, muito importante, que a gente tem que
ficar ligado que, igual eu disse para vocês, o profissional da radiologia, o tecnólogo em radiologia ou o próprio técnico em radiologia que faz parte dessa equipe de multiprofissionais, ele tem que estar muito atento à questão da radioproteção, porque ele é um profissional que é formado na radioproteção, na radiologia, né? E vocês podem observar que aqui no caso da fluoroscopia, a gente vai estar emitindo muito mais radiação do que na radiologia convencional, na digital, odontológica, veterinária, entre outras. Entendeu? A radiação está disparando ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O profissional de radiologia, eu coloquei essa mensagem aqui muito importante, eu peguei lá no site do Conter. O profissional da radiologia executa as suas funções junto a uma equipe multiprofissional, cujo principal objetivo é salvar vidas em situação de emergência. A operação dos equipamentos, o controle de qualidade das imagens e proteção radiológica do ambiente são atribuições dos técnicos e dos tecnólogos. A área regulamentada pela resolução do CONTER é a número 6/2009 e 2/2012. Nós temos um papel relevante no preparo do angiógrafo e no posicionamento do paciente. Então, a gente preparar um angiógrafo, por exemplo, nós vamos ter que, ele vai estar estéril, eu preciso de encapar ele, preparar ele para o centro cirúrgico, é um arco em C que eu vou levar, entendeu? E essa preparação será nós que iremos preparar, entendeu? E aqui no caso, igual ele ia falando, posicionamento do paciente, somos nós que iremos posicionar, queremos preparar toda essa questão para a gente realizar o procedimento com um procedimento de qualidade, um procedimento eficaz, facilitando a vida ali do médico, entendeu? Para obter boas imagens, aqui é claro, isso aí é algo que a gente estudou no curso inteiro, que a gente vai estudar a vida inteira, é questão de angulação e de projeção. É algo que a gente sempre está estudando. Seja na convencional, seja na radiologia odontológica, na veterinária. A questão de angulação é algo que vai fazer parte da nossa vida. Então, é a atribuição do tecnólogo, deixo bem claro, a atribuição do tecnólogo à operação do fluoroscópio, ou do aparelho de hemodinâmica, do angiógrafo, ou do arco em C, do centro cirúrgico. Isso é função nossa, entendeu? Aqui eu coloquei para vocês, é uma foto um pouco antiga, mas dá para vocês imaginarem aqui, ou vocês visualizarem, na verdade. Aqui vocês podem observar que é um arco cirúrgico, a potência dele realmente é um pouco mais baixa em relação com o aparelho de hemodinâmica, de angiógrafo. Ele vai movimentar ali, sai de um centro cirúrgico, vai para outro centro cirúrgico. Então aqui ele vai estar o quê? Vocês podem ver que ele entrou uma sala de cirurgia, então ele está todo encapado, ele está todo protegido, né, todo estéril, para evitar todas essas contaminações. Aqui eu coloquei um angiógrafo para vocês observarem como que ele funciona. Nós vamos ter o intensificador da imagem, né, medicações de proteção radiológica, tá aqui, o meu paciente e o tubo de raio-x. O tubo de raio-x, meus queridos, sempre ele vai ficar na parte de baixo, ok? Nós vamos ter algumas angulações aqui, o angiógrafo pode fazer angulação, assim como um arco cirúrgico, né? Ele pode fazer angulações, nós temos um intensificador de imagem que ele captura essas imagens e envia para o meu monitor em tempo real, que eu consigo visualizar e ele fica na frente do próprio médico para ele visualizar. Aqui no caso não é só o médico que vai fazer o quê? Que ele vai disparar o raio-x. Nós também podemos fazer o disparo do raio-x, mas ele vai ter aqui o controle do disparo do raio-x aqui pelo próprio pé. Gente, lembrando uma questão muito importante aqui para vocês. Quando a gente está fazendo um procedimento de angiografia, né, o que a gente faz? Por exemplo, a gente estamos realizando angiografia. E eu preciso que o meu aparelho, eu preciso de uma proteção, de uma segurança. Quando dá 5 minutos de utilização, ele soa um barulho, dispara um barulho, informando que já deu 5 minutos. Por quê?
para segurar o médico e os profissionais todos envolvidos ali, sabendo que já tem 5 minutos que eles estão tomando radiação naquele procedimento. Entendeu? Por exemplo, o procedimento vai durar, vamos chutar, 20 minutos. O procedimento dura 20 minutos. Aí o que acontece? Só que são 20 minutos intercalados. Não, 20 minutos intercalados. Aí, por exemplo, eu utilizei 2 minutos para... Depois parei, o médico fez outra coisa e tal. E depois mais 2 minutos, então já inteirou 4. Aí depois para, dá um tempo. Depois mais para 1 minuto ele dispara. Totalizando 2 com 2, mais 1, 4, 5 minutos. Entendeu? Então, ele pode ser tanto intercalado quanto 5 minutos consecutivos. Deu 5 minutos, o aparelho dispara o barulho. Um alarme informando que que já excedeu o tempo, né, de segurança aí. Então, é muito importante, os controles vão ser nos pés também. Aqui no caso, né, a possibilidade de angulação, de movimentação do intensificador de imagem vai depender muito do biotipo do meu paciente. Se ele é um paciente obeso, o que eu quero visualizar, a fisiologia, qual que é a lesão, onde que ela se encontra. Então, isso vai variar muito do que eu quero estudar, ok? Aqui, no caso, eu coloquei o campo de colimação e de magnificação. Quando a gente colima uma imagem, nós vamos estar fechando aquela imagem e a qualidade da minha imagem vai ser maior, a proteção radiológica também vai ser maior, porque a radiação espalhada vai ser menor. Entendeu? Então, isso serve para qualquer área da radiologia. Entendeu? Então, quando a gente colima, a gente vai ter um campo menor. Quando a gente amplia, a gente magnifica a imagem, nós temos um campo maior. Então, quanto mais a gente colima, menos radiação secundária, o contraste vai ser melhor e a minha imagem será melhor. Na magnificação, a gente amplia a imagem, mais radiação secundária eu vou ter, dispersa, né? Mais radiação dispersa eu vou ter, espalhada, e a minha qualidade cai, entendeu? E os meus pacientes vão tomar mais radiação, nós vamos tomar mais radiação. Então, tem esses fatores de radioproteção que eu achei muito importante da gente colocar aqui em relação com a colimação. Okay? As incidências, nós teremos incidências no nosso procedimento, né? Que o intensificador, ele gira, né? Juntamente com o meu tubo, e as projeções realizadas direitas são denominadas oblíqua anterior direita e a esquerda são chamadas de oblíqua anterior esquerda, ambas com angulação de 30 graus, ou 30 graus para a direita ou 30 graus para a esquerda. E tem aquela questão, a projeção ela pode ser cranial, como a gente estudou lá nos posicionamentos, cranial quando o intensificador está deslocado proximamente ao crânio do paciente, e o caudal quando o intensificador está direcionado proximamente aos membros inferiores. Então, tem essas questões aí que a gente tem que ficar atento, que vocês já sabem, ok? Em relação à angulação. Após a caterização, seja da coronária esquerda ou direita, a aquisição das imagens devem ser realizadas em angulações diferentes para estudos e análises aí. Projeção, antero-posterior. O intensificador de imagem ele é colocado diretamente acima do meu paciente, com o meu raio perpendicular. Vocês podem, o intensificador de imagem está acima do paciente, e o meu paciente deitado em decúbito dorsal, e o meu tubo de raio-x está abaixo do meu paciente, e nós vamos ter não vai ter angulação, ele vai incidir perpendicular. A projeção lateral, o intensificador de imagem é colocado ao lado do paciente que vai ser deitado na mesa. Aqui nesse caso, gente, a gente tem uma forma de radioproteção aqui bastante interessante. Nós vamos ter um saiote aqui de radioproteção, porque vocês sabem que a radiação X ela se propaga em linha reta. Que aqui no caso a gente está fazendo a utilização da radiação X. Então aí nós vamos colocar o meu saiote para proteger nossa região do nodal. Ok? Então, aqui no lateral, o tubo de raio-x fica na lateral, a gente fez a angulação, e o intensificador de imagem fica do outro lado, recebendo essa radiação.
coronária esquerda, obliquamente de cima para baixo, de direita para esquerda e de trás para frente. Contínua no semicírculo da face posterior interior do tronco pulmonar, que alcança a extremidade superior do sulco interventricular direito anterior, onde se bifurca, fornecendo os ramos descendentes e anteriores, observados nas variações oblíqua direita e ainda no arco circunflexo. O intensificador ele é colocado e ele vai ser angulado à direita do meu paciente deitado na mesa. O meu paciente ele continua em decúbito dorsal. Agora, o única coisa que vai ser angulado será o quê? Meu intensificador, o meu tubo. A minha angulação agora é de 30 graus, ok? A gente fez uma angulação aqui de 30 graus para a gente obter essas imagens aqui. Então, incidência oblíqua anterior direita. E nós vamos ter agora uma incidência oblíqua anterior esquerda. O paciente continua em decúbito dorsal. Vocês podem observar que o meu intensificador de imagem, tanto à direita quanto na esquerda, ele continua na parte superior e o tubo na parte inferior. Consegue observar? O intensificador, o tubo de raio-x na parte inferior e o intensificador na parte superior. E a angulação do lado esquerdo. É a incidência cranial. Das imagens cranianas, o intensificador é inclinado em direção à cabeça do meu paciente. Aqui a gente fez uma angulação por volta de 10 a 15 graus, ok? Na incidência cranial. E o meu intensificador, o meu paciente continua em decúbito dorsal, o intensificador de imagem continua na parte superior e o tubo de raio-x continua na parte inferior do meu paciente. Então, como eu disse para vocês, o cranial vai ser o quê? Com a angulação para o lado do crânio. Igual aqui, a incidência caudal, a gente também vai ter um intensificador, paciente em decúbito dorsal, o intensificador de imagem na parte inferior também, o tubo na parte inferior, perdão, e intensificador de imagem na parte superior. E aqui, no caso, a angulação, ela será de 10 a 15 graus também. E vocês podem observar que a angulação está mais voltada para a parte dos membros inferiores, ao contrário da cranial, que está mais voltada para a parte superior, ok? A artéria circunflexa, né, nasce na porção distal do tronco, penetrando na parte esquerda do sulco coronário, formando-se como artéria descendente à anterior esquerda, com um ângulo de 90 graus. Ele percorre o sulco coronário numa extensão variável, chegando a ultrapassar o sulco intraventricular posterior, fornecendo, nesses casos, descendente posterior coronária. Então, a gente tem uma artéria coronária direita com irrigação do sistema coroniano e é fundamental para o entendimento de algumas patologias cardíacas, algumas doenças existentes. Ok? A angiografia coronariana, gente, é um diagnóstico que está tornando cada vez mais comum. Cada vez mais comum na medida de incidência, de doenças arterial coronariana que vem aumentando. As angiografias, os procedimentos de hemodinâmica, ele é feito em qualquer lugar do Brasil, você consegue fazer esse tipo de exame. Nos Estados Unidos chegam a fazer 10 vezes, na Europa até, na Alemanha, 4 vezes a mais que no Brasil. As anestesias são frequentemente chamados, os anestesistas, né? Eles são frequentemente chamados para anestesiar e apoiar a ressuscitação de pacientes em serviços de hemodinâmica durante procedimentos de emergência que acabam surgindo. Então, até nós iremos trabalhar nessa questão da emergência também. O local de punção, como eu já disse para vocês, o acesso vascular para as angiografias diagnósticas tem sido tradicionalmente feito nas artérias femorais. Aqui, no caso, a gente falando da angiografia coronariana. Né? Então, é feito, mas geralmente nas artéria femoral, que tem todo aquele preparo que eu disse para vocês, jejum de 6 horas. Se o meu paciente, por exemplo, ele vai fazer este exame, a gente pede, por exemplo, ele é um paciente diabético, nós vamos pedir para ele fazer a suspensão da metformina, né, se o medicamento tiver metformina 2 dias antes, e ele usar o medicamento só 2 dias depois, entendeu? Devido aos meios de contraste.
ele tem que informar todos os medicamentos que ele está fazendo a utilização, se ele está fazendo anticoagulante, se ele está fazendo a utilização, todas essas questões ele tem que passar essas informações antes de realizar o meu procedimento, ok? Nós podemos fazer por ultrassom intravascular, que a angiografia ela vai fornecer uma avaliação qualitativa, bidimensional, né, do meu ultrassom, para a gente verificar. Aqui no caso vai ser o médico, mas a técnica de enfermagem que vai auxiliar, porque no caso a gente já não auxilia mais na questão do ultrassom, né? As outras modalidades que a gente pode realizar. Uma delas é a angiotomografia, que a gente pode fazer, né? Angiografia coronariana por tomografia computadorizada, a qual nós iremos utilizar o meio de contraste iodado para realizar este exame, tá certo? O qual é injetado o meio de contraste no meu paciente para eu fazer a utilização. Então, aqui nós vamos estar utilizando a radiação X na tomografia, fazendo vários cortes. Professor, e por que a gente opta em fazer a tomografia e não o exame angio-RN, angio por ressonância magnética? Por alguns motivos. A angiotomografia, ela tem um dos pontos muito importantes que a gente consegue fazer a varredura desse exame em tempo rápido, em 5 minutos. Então, dependendo do jeito que o meu paciente chega lá, né, com uma suspeita de um AVC, de alguma coisa, a gente precisa de um exame rápido. Se for um paciente novo, então a gente precisa de uma agilidade maior. A gente quer uma qualidade de imagem melhor. Então, todas essas questões a gente tem que levantar. O que eu preciso? Essa angiografia, qual que é o meu objetivo? Eu quero algo rápido. O meu paciente ele já não tem tanta reação, porque se o meu paciente já tiver muita reação, eu venho para a ressonância magnética, que muitas das vezes a gente não precisa fazer a utilização da ressonância, do meio de contraste. E lembrando que aqui a gente vai ter uma qualidade melhor na tomografia, entendeu? Para mim realizar este exame, para eu realizar esse exame. Então, isso vai depender muito dessas questões aí, e aqui no caso nós queremos realizar, então a gente vai conseguir fazer o topograma, né? A gente verifica ali toda aquela estrutura, aquela área a ser estudada, a ser analisada. Então a gente faz o topograma, a gente organiza todos os cortes que nós vamos fazer, com contraste, sem contraste, depois a fase tardia. Então, todas essas questões é muito importante da gente estar a par para realizar esse procedimento, ok? E aqui no caso, por exemplo, o meu paciente não vai ter uma contraindicação, por exemplo, se ele tiver algum... Porque a gente tem as contraindicações existentes na ressonância magnética, não tem? Que nós vamos ter transplante coclear, por exemplo, se o meu paciente tiver stent, porque no caso, na ressonância magnética, a gente já não vai ter mais a radiação X, nós já teremos um campo magnético que vai atrair os metais. Então, a gente precisa de ter todo aquele cuidado nos aparatos ali direitinho. Então, acaba que a gente vai optando pela tomografia para fazer essa angio-TC. Ele acaba fazendo mais porque ela tem esses pontos positivos. Porque, por exemplo, aqui na ressonância magnética, a gente também tem pontos positivos. Quais que serão os pontos positivos? Não, a gente não vai estar tomando radiação, geralmente a gente não vai fazer com contraste iodado. Então, tem todos esses pontos positivos que eu vou utilizar, só porque o Gento ele é um pouco menor, ele acaba e demora mais, se o paciente for muito obeso, ou se o meu paciente tiver fobia, né? Então, isso acaba atrapalhando, são um dos pontos negativos que a gente tem da RM. Então, cada anjo a gente vai ter um ponto positivo e um ponto negativo. E cabe ao médico qual ponto que ele vai analisar, qual ponto que ele vai seguir. Entendeu? Vamos lá. Aplicações e angiografias coronarianas. Então, se o paciente tiver sangramento, infecção, hematoma, lesões arterial e oclusão isquêmica de membro distal, embolias cardíacas também, isquemia do miocárdio, infarto do miocárdio,
dissecção da artéria coronária sistêmica, alergia ao contraste, acidentes vascular cerebral. Gente, isso tudo são complicações que podem ocorrer na angiografia, ok? Por isso que nessa questão aqui da angiografia ao meio de contraste, é bom a gente fazer a utilização do não iônico, iodado não iônico, para evitar esse tipo de situação. Ok? Perdão, tanto utilizando a angiografia lá na fluoroscopia, né, na hemodinâmica, né, utilizando radiação X, como a gente estiver utilizando lá na tomografia computadorizada. Ok? Proteção radiológica. Aqui, meus queridos, é muito importante a questão da proteção radiológica. Tirando a questão da ressonância magnética, a ressonância magnética a gente tem que ter os cuidados com a ressonância magnética. Quais que são os cuidados que a gente tem que ter com a ressonância magnética? Por exemplo, a ressonância magnética é um campo magnético, então a gente não pode entrar com metal, a gente não pode entrar com aparelho de celular. O meu paciente, por exemplo, se ele tiver tatuagem, a gente tem que colocar um pano úmido sobre a tatuagem, porque ela acaba esquentando. Então, são várias questões, vários cuidados que a gente tem que ter. Agora, lá quando a gente fala da tomografia, da fluoroscopia, a gente tem que ter cuidado, tem que ter outros cuidados que é em relação com a radiação. Porque na tomografia a gente também vai utilizar uma quantidade de radiação muito grande, porque a gente vai ter, enquanto está disparando ali, enquanto o ambiente está rodando, ele está fazendo o quê? O tubo está girando e está emitindo radiação o tempo inteiro ali, entendeu? Só que um dos pontos positivos da gente fazer a angio-TC é que a gente não vai ficar lá dentro da sala, entendeu? Então, aqui no caso da angiografia, da fluoroscopia, a gente já fica lá dentro da sala, então a gente tem que ter todos aqueles cuidados. Eu tive uma oportunidade de participar de uma angiografia no caso, eu pude observar em relação com a proteção radiológica. Eu prestei muito bem atenção nessa questão, que eu tenho um cuidado muito grande em relação com a radioproteção. Lá eu observei, como a gente sabe, nós temos 3 órgãos que são mais susceptíveis à radiação, são mais sensíveis, na verdade, à radiação, que são o cristalino, a glândula tireoide e a região gonadal. Esses órgãos eles são mais sensíveis à radiação. Então, um dos problemas que a gente enfrenta, uma das questões que a gente precisa ter é esses cuidados, né, com os meus EPIs. Então, a gente tem que fazer a utilização dos meus EPIs, do meu colete de tireoide, do meu colar de tireoide, do meu avental pulvífero. E eu observei, gente, que o avental pulvífero, ele era enorme, ele ia até o pé do profissional. Na verdade, não era um técnico, era um técnico. Então, era um profissional que estava todo tampado, óculos pulvífero, o colar, né? Colar de tireoide. Então, ele estava muito bem protegido. Aqui, no caso, eu vou só voltar para vocês, que ele colocou na imagem, mas nem sempre é assim. Que eles colocam aqui, olha, aqui nessa imagem, o certo, né? É colocar no dosímetro na região dos olhos, dosímetros acima do colete, questãozinha de concurso aqui na região do ombro e no tórax mais embaixo. Entendeu? Então, 3 tipos de dosímetros. E, na verdade, a gente tem o dosímetro de punho também, né? Acho que, igual na medicina nuclear, a gente tem uma... Porque nas extremidades a gente acaba tomando muita radiação. Voltando. Então, a gente tem que ter esses cuidados muito grandes em relação com a proteção radiológica. Então, como que a gente vai fazer? Apertar o botão aperta o botão para disparar o raio-x. Então, quando dispara o X, ele fica ali o tempo inteiro ali se apertando, o médico apertando e disparou. E depois, com o pedal, ele grava as imagens. Ok? O pedal dispara o raio-x, o outro pedal para. Infelizmente, os médicos acabam não utilizando o avental, né, de chumbo, toda essa questão, e acabam se expondo muito à radiação. Então, é muito perigoso essa questão, mas... E nós, como profissionais da radiologia, nós temos que informar. Nós temos que informá-los a respeito disso.
Ok? Ah, então, são isso em relação aos procedimentos de radioproteção que eu gostaria de falar para vocês. E agora, quais que são os procedimentos? Porque são vários procedimentos que a gente pode falar dentro da hemodinâmica, dentro dessa área de radiologia intervencionista que a gente está abordando na aula de hoje, com foco em angiografia. Na próxima aula a gente vai dar uma aprofundada maior em tal, beleza? E eu quero colocar aqui os procedimentos, que é a biópsia percutânea, drenagem de coleções, arteriografias, angioplastias, embolições de tumores e hemorragias, TIPS, drenagem biliar, nefrostomia percutânea, gastrotomia percutânea, tratamento para aneurisma, e entre vários outros procedimentos que a gente pode realizar aqui no caso, ok? Meus queridos, eu quero deixar uma atividade para vocês, específica, para vocês fazerem. São artigos, né? Esse artigo que eu vou deixar disponível, vou encaminhar o link para vocês, vocês baixam. É um artigo não muito grande, falando sobre a questão da angiografia. Vocês vão fazer um resumo sobre esse artigo e vão me enviar por e-mail para eu corrigir, que ele já vai valer para a nota da nossa terceira VA, ok? Então, eu vou disponibilizar qual que é o e-mail que é para vocês enviarem todas essas questões aí, certo? Então, meus queridos, mais uma vez, a gente teve a oportunidade aqui de ministrar essa aula prática, né, online. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelas redes sociais não, pelo meu WhatsApp, pelo e-mail, todas essas questões, pode entrar em contato comigo que eu vou procurar sanar suas dúvidas. E o bom da videoaula é que vocês têm a oportunidade de voltar à aula, assistir de novo, entendeu? Tem toda essa oportunidade aí para vocês. Uma das questões que eu acho bem interessante também é, além disso, de vocês ter a oportunidade, vocês podem assistir em qualquer lugar, né, que vocês quiserem, então fica muito tranquilo. Essa matéria aqui é uma matéria que vai cair na nossa prova da nossa VA, nossa próxima VA, nossa última, ok? Então, eu deixo aqui meu forte abraço, Deus abençoe grandemente vocês, e que vocês, hoje é sexta-feira, né, hoje é dia 4/12, estamos aí no final do ano. Eu quero deixar aqui o meu grande abraço a vocês, que vocês fiquem com Deus e que vocês aproveitem bastante o final de semana de vocês, tá bom? E na próxima semana nós estaremos aí para mais uma aula, ok? Fiquem com Deus e um grande abraço a todos. E até logo.